Afinal, até há 3 meses atrás, quando se falava em telemedicina, se pensava em algo lá para adiante, lá para o futuro. Mas, chegada a pandemia, chegou a telemedicina, né? O governo implantou, né, autorizou que a telemedicina fosse implantada, fosse colocada, né, pelos planos de saúde para os consumidores, para as pessoas aqui no Brasil. E aí a gente viu, né, vários formatos sendo colocados à disposição dos consumidores, especialmente de planos de saúde. Mas será que é isso mesmo? Será que é isso que é telemedicina? O que é telemedicina, né? Então, quais são as vantagens? Quais são as desvantagens? Hoje a gente vai conversar sobre isso. Eu te convido, então, hoje, para a gente ter esse bate-papo que vai envolver inovação, vai envolver saúde, vai envolver tecnologia, comportamento e um pouco de futurismo também, certo? E você pode conversar com a gente pelo Facebook da Rádio Supersônica, pode também conversar com a gente lá pelo WhatsApp da Rádio Supersônica, o 5196537474, pelo Instagram da Rádio Supersônica, e manda lá tua dúvida, a tua experiência, se já teve, o teu questionamento, certo? Participa aqui com a gente. Também você pode assistir mais tarde, depois dessa live, depois de ter ouvido esse programa, se quiser ouvir novamente ou encaminhar para os amigos, olha lá no Facebook da Rádio Supersônica, ou então lá na nossa página, na página do programa Sessentônica, no Instagram ou no Facebook. Combinado? E para falar sobre isso, nós temos 2 especialistas no assunto. Quem são eles? Ele é o Gilson Esteves. Oi, Gilson, seja bem-vindo. Tudo bom, Karen? Tudo bom. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. O Gilson, ele é engenheiro, empresário, um visionário, pois o Gilson está desde 1986 atuando na área da tecnologia, e há 8 anos ele fundou a Tecnosênior, que tem o objetivo de desenvolver sistemas de teleassistência para idosos. E a gente também está aqui com o doutor Carlos Eurico. Oi, Carlos, seja bem-vindo. Olá, boa tarde a todos. Oi, pois o doutor Carlos está lá de Santa Cruz do Sul, lá no interior do Rio Grande do Sul. Que bom poder contar contigo. O doutor Carlos Henrique é médico pneumologista, ele tem mestrado em ciências médicas com área de concentração em farmacologia e, tendo sido professor por 10 anos, sócio proprietário da clínica Respirare, depois de toda essa experiência, né, e ainda trabalhando na área da medicina, ele pensou, por que não? Vamos ir mais adiante? E então, há 4 anos, ele iniciou uma caminhada e autoaprendizado na área da inovação. E, em 2018, ele participou de 2 imersões no Vale do Silício, lá na Califórnia, nos Estados Unidos. E é sócio da startup Tumi. Também mantém um canal no YouTube voltado para o empreendedorismo, negócios e startups na área da saúde. E ele é palestrante na área da inovação em saúde e empreendedorismo e carreira médica. E é um homem que já falou para mais de 5.000 pessoas. E hoje vai falar para a gente também. Então, certeza, minha gente, prazer. Que bom poder contar com 2 pessoas que estão nessa caminhada da inovação, da saúde, e que hoje vão compartilhar com a gente conhecimento, experiência na área da telemedicina. Porque, realmente, a gente vê que com as pessoas em isolamento social, especialmente pessoas que fazem parte de um grupo mais frágil frente ao coronavírus, né? Há necessidade de um tipo de cuidado maior
com relação às saídas de casa, né? E aí a telemedicina vem a responder com essa necessidade, certo? Mas fica essa dúvida, o que afinal é telemedicina? É isso? É o atendimento em casa? Sim, quem poderia começar respondendo esta dúvida? Dr. Carlos Eurico? Pode ser, vamos lá. Bom, telemedicina, na verdade, ele é um termo genérico e todo atendimento de qualquer área da saúde, seja desde uma orientação, seja de um diagnóstico, seja da realização de um exame, tudo que é feito à distância, ele ganha aí esse nome de tele, e aí a gente tem uma série de áreas que fazem parte da telemedicina e que a gente pode utilizar a favor da saúde das pessoas. Então, todo atendimento à distância, feito aí com o uso de tecnologia, especialmente hoje o uso do vídeo, né? Isso é considerado de telemedicina. Então, nós temos aí desde telecirurgia, telediagnóstico, teleorientação, teleconsultoria e assim por diante. Então não é só a questão da consulta, teleconsulta, que é o que hoje a gente conhece, que é mais comum, que a gente percebe por meio dos planos de saúde. Tem também os exames e também outras áreas da telemedicina, é isso? Isso, a teleconsulta, na verdade, ela é um pedacinho da telemedicina. É o que está se falando muito agora, porque ela gerou bastante controvérsia no ano passado, antes da pandemia, quando o Conselho Federal de Medicina emitiu uma portaria autorizando a realização da telemedicina, e os médicos brasileiros, alguns órgãos de classe, bateram de frente com essa resolução, criando aí uma série de barreiras para o desenvolvimento da telemedicina no Brasil, especialmente a teleconsulta, né? Até que a gente sofreu aí esse momento aí de caos, de imprevisibilidade, que é a pandemia, e que impulsionou que a telemedicina, através da teleconsulta, esteja acontecendo agora efetivamente no Brasil, coisa que nós somos aí um dos últimos países aí que tem implementado a telemedicina na forma de teleconsulta. A gente tem vários países, inclusive da América do Sul, aí vamos pegar a Chile, a Colômbia, que tem programas de teleconsulta há muito tempo, alguns deles até através de empresas brasileiras que prestam assessoria e que fazem esse serviço nesses países. Conte mais, como é que os outros países fazem isso, já que para nós ainda é uma novidade. Na verdade, o serviço de saúde nos Estados Unidos, por exemplo, 70% a 80% do serviço de saúde nos Estados Unidos já tem alguma forma de telemedicina. Dentre eles, aí, o acompanhamento pós-operatório, a revisão de ferida operatória, a questão do atendimento domiciliar, a observação do uso de medicamentos de uso crônico, que a gente chama isso de tratamento observacional, e a gente vai lá e enxerga a pessoa tomando comprimido em doentes psiquiátricos, por exemplo, portadores de tuberculose resistente, em que tem que se ver que a pessoa está realmente tomando o medicamento, e hoje é a teleconsulta, né? Então isso para a gente é uma novidade, mas para o resto do mundo isso já faz parte da rotina da medicina hoje, o uso da tele. E a gente tem vários serviços muito legais aqui, saindo do Rio Grande do Sul já hoje, e que fazem atendimento aí através de telemedicina para o Brasil inteiro. Nós temos um dos maiores centros de telemedicina do Brasil, é aqui no Rio Grande do Sul, e a gente às vezes nem sabe disso. Realmente, é novidade. Para mim, ao menos, é novidade. E imagino que para muita gente também. E me conte o seguinte, a teleconsulta, que é a parte mais aparente para nós consumidores, né? Ela é viável para qualquer tipo de especialidade médica? Sim, ela é viável para qualquer especialidade médica. É claro que existe a limitação, né? Qual é a limitação? A limitação é que a gente não está fazendo exame físico, por enquanto, né? Mas já existem diversos dispositivos hoje para uso, para exame físico, inclusive
através de telemedicina. Existe uma empresa israelense, a TaitoCare, que ela já vende os seus produtos comercialmente para que eu possa comprar e ter em casa os aparelhos para olhar o ouvido, o otoscópio, para olhar a garganta, para fazer uma câmera, né? E um estetoscópio para o Bluetooth. Eu já posso, o meu médico pode auscultar o meu pulmão de casa. Nos Estados Unidos ela já é comercializada na Best Buy. Desde que a pessoa, no caso o paciente, tenha este estetoscópio, é isso? Isso. Em seguida isso vai ser comercializado por um preço muito baixo e você pode ter isso em casa, né? Então aquelas coisas que antigamente eram muito caras, e o Gilson pode depois falar melhor sobre isso para a gente, que é a área dele, aquilo que era muito caro para a gente e que não era acessível para a gente, graças a Deus hoje a tecnologia está democratizando o acesso a essas coisas. Democratizou o acesso a livros, democratizou o acesso à música e está democratizando, graças a Deus, o acesso à medicina. Por quê? Se a gente for olhar, várias coisas dessas que eram escassas, hoje no nosso mundo tecnológico, se tornaram abundantes graças à tecnologia. E se a gente pensar, e eu faço a pergunta para vocês que estão nos ouvindo ou enxergando, a saúde, a medicina, ela é acessível? O que é esse reloginho aí, Gilson? Eu posso fazer eu estou fazendo um eletrocardiograma aqui, ó, botando meu dedo na coroa do iWatch, e assim que ele terminar, ele manda para o meu cardiologista, com uma boa precisão. Isso vai mostrar a taquicardia do Gilson aí para estar aqui ao vivo, conversando com as pessoas aqui, né, Gilson? Isso aí que o Gilson acabou de demonstrar. O cardiologista vai te ligar, Gilson. E isso aí empodera a gente como paciente, né? Eu não gosto nem de dizer como paciente, mas eu acho que no mundo de hoje ele já não cabe mais, ninguém é paciente, mas ele empodera a gente como ser humano. Então hoje a gente tem acesso e a gente pode gerenciar a nossa própria saúde. Então, falando em futuro, cada vez mais a gente vai, em vez de agir reativamente para tentar retomar a saúde uma vez que a gente esteja doente, ao contrário, a gente vai cada vez mais trabalhar para que a gente fique cada vez menos doente, que tenha mais saúde, e esse é o objetivo da tecnologia. E a telemedicina só serve para nos ajudar para que a gente consiga isso. A tecnologia está, então, tornando a saúde, vai tornar cada vez mais a saúde também acessível e democratizada para as pessoas. Uma coisa que eu percebo na telemedicina é a possibilidade de levar, quando fala em democratização, eu percebo que no Brasil existe uma concentração de profissionais da saúde, médicos neste caso, nos grandes centros da cidade, né? Nas capitais. E com a telemedicina, talvez se consiga fazer com que pessoas do interior, né, tenham acesso a profissionais, a esses profissionais. Será que não? Com certeza absoluta. O número é 60% dos médicos brasileiros estão nas grandes cidades, nas capitais. E aí o que acontece? Realmente não tem médico suficiente em todos os lugares, mas às vezes especialmente, Karen, porque esses pequenos lugares não têm estrutura de saúde suficiente para que um médico às vezes lá fique. Então a gente como médico, a gente é treinado para salvar a vida, e você chega num lugar, uma cidade muito pequena, uma cidade que não foi investido em estrutura de saúde, só em ambulâncias para levar as pessoas para outras grandes cidades, como é que o médico vai ficar nesses lugares e às vezes enxergar pessoas morrendo por doenças que não é mais cabível as pessoas morrerem hoje em dia? Então nenhum médico fica nessa cidade. Não é porque os médicos não querem ir para esses lugares, é que eles não dão condições. São 8.000 cidades no Brasil que não tem médico nenhum e que dificilmente vão ter enquanto não tiverem estrutura para isso. E quem é que pode levar a saúde dessas pessoas? A tecnologia. Então eles podem ter acesso a médicos muito bons, médicos gabaritados, através aí da tecnologia. E por isso que a gente, como médico, tem que perder o preconceito em relação a isso, e as pessoas têm que se empoderarem, se apoderarem dessa tecnologia, usar essa tecnologia, porque isso é que nem Uber, né? Então tem um monte de problema para usar o Uber, um monte de
empecilhos aí, às vezes mais políticos do que legais, mas também de legislação, até que todo mundo quer usar. E aí não tem empecilho, não tem legislação que impeça. A telemedicina é a mesma coisa. Em seguida, se Deus quiser, as pessoas vão poder usar livremente, aí terem acesso a ela. Aí eu pergunto até que ponto não deveria ter, ou não seria importante haver tu falaste na questão política, um estímulo dos próprios governos, não sei em que instância seria, porque tem a questão da internet, né? No interior, eu imagino que tenha que ter essa questão da internet, não? Isso é um empecilho? Deixa eu falar uma coisinha aqui, tá? Me lembrou muito agora quando o Carlos começou, que há 8 anos, quando eu comecei a Tecnosênior, eu fui muito incentivado por médicos, amigos meus, que diziam, não existe nada disso no Brasil, porque não sei o quê, porque papapá, reclama. E aí eles sempre colocavam, não, o problema é na tecnologia. Eu disse, olha, de tecnologia eu entendo, eu trago a tecnologia, eu quero ver depois vocês usarem essa tecnologia. E isso, na realidade, não aconteceu como eu esperava. Tanto é que eu brinco com muitos médicos amigos meus hoje, assim, a tecnologia está aqui, e agora? Né? Então, digamos assim, para nós, na área de tecnologia, é muito fácil trazer um robô que vai fazer telepresença, que o cara pode consultar com ele, tendo um médico na outra ponta, equipamentos extremamente sofisticados. Hoje nós temos tudo isso à disposição, mas tem que existir uma predisposição das pessoas, você falou muito bem, dos governos também, para aceitarem isso. Né? Então, por exemplo, vou te dar um exemplo bem prático agora na parte de pandemia, tá? Quem são os grandes, o pessoal que está sendo mais afetado, né? O pessoal de idade mais avançada, né? Que muitas vezes estão em quarentena, sozinhos em casa, né? E que na hora de chamar uma ajuda não tem como fazer isso, ou podem se atrapalhar ou coisa assim, porque tem dificuldade em usar, sei lá, essas tecnologias. Então, a nossa proposta justamente, e aí entra a parte de teleassistência, é poder fazer chamar essa ajuda de uma forma muito mais rápida. Tá? Quando começou esse negócio da pandemia, nós oferecemos de forma gratuita por uma série de prefeituras instalarem esse sistema para idosos que estão em quarentena poderem chamar ajuda. Ninguém se manifestou, ninguém se interessou. Tá? Porque tudo que é novo e é diferente, e aí eu acho que o Carlos pode me dizer, assusta as pessoas, entende? Tem muitos médicos que estão lutando e trabalhando muito pela telemedicina, mas tem muita gente que fica assustado, entende? Digamos assim. Então, isso é uma batalha muito grande, né? E não é em termos de recursos tecnológicos, é muito mais em termos de aceitação. O que tu me diz, Carlos? Eu acho que isso que o Gilson trouxe é algo muito importante, né? Acho que a primeira coisa, como brasileiro, a gente espera muito de governos, e muito que o nosso governo, nosso estado é muito grande, muito inchado, então a gente espera muito do governo. E a gente não pode esperar coisa nenhuma do governo, a gente tem que fazer pela gente como cidadão. Então a primeira coisa se os cidadãos acham que isso é uma coisa importante e eles precisam entender o quanto que isso pode ajudar as pessoas a terem mais acesso e acesso mais barato e realmente ter acesso para quem precisa e quem necessita à saúde, eles têm que cobrar e eles têm que exigir e eles têm que pedir para que isso aconteça. Então quando o clamor geralmente vem da rua, o político escuta a rua. Então quando ele entende que a rua está pedindo que aquilo pode ser importante para ele garantir alguns votos, ele faz. Infelizmente a gente tem poucos políticos no Brasil que estão voltados realmente para os cidadãos e para a comunidade, para o nosso país. A maior parte deles está voltado primeiro para si como político, para o seu partido político, para os seus aliados políticos, e lá em quinto lugar, quem sabe, vem a população. Mas a gente, como população, a gente está tranquilo, a gente aceita isso. Então, a primeira coisa, as pessoas têm que quererem e pedirem o acesso a essa tecnologia. Esse pedido tem que vir das pessoas. Então, essa é a primeira coisa. Por isso, Gilson, às vezes não adianta, a gente oferece para governos, mas os governos têm pouco interesse, às vezes, né? Exato. E tudo que é novo assusta. Os médicos têm medo de perder trabalho, perder posição,
por causa para a tecnologia. As pessoas perguntam, tá, nós vamos ser substituídos por robô? Robô nenhum vai substituir um médico humano, aquele médico que olha no olho da pessoa, que escuta, que se solidariza, que ajuda, que está presente. Esse médico nunca vai ser substituído. Qual é o médico que vai ser substituído? Aquele que olha para você como se você fosse uma máquina, mal olha nos seus olhos, baixa a cabeça ou fica olhando só para a tela do computador, escreve uma receita, lhe dá uma ordem, sabe, aqui. Esse médico ele já é um robô. Então não precisa se preocupar em ser substituído, porque ele já virou um robô. Mas o médico humanizado nunca vai ser substituído. E só para finalizar, Gilson, eu sempre digo para as pessoas, eu tenho um problema que eu sou palestrante, eu falo muito, me deixa sozinho aqui. Eu também. Aí, e olha, qual é o negócio? O médico que não entender e não trouxer essa questão da tecnologia para a profissão dele, esse cara está ameaçado. O médico que começar a usar, porque a tecnologia é só uma ferramenta, é algo a mais. E aí a gente pode trazer lá a história do estetoscópio, que é algo mais antigo do que o estetoscópio, e quando o Laennec inventou o estetoscópio, ele foi julgado e tomou muita reprimenda aí, porque estavam dizendo que ele estava afastando os médicos dos pacientes, por quê? Porque em vez de encostar a orelha no peito do paciente, eu usava um aparelho que estava me distanciando do paciente. Então, essa história é antiga, né? A gente tem que se adaptar e usar essas tecnologias que só vêm para nos ajudar. E precisa existir uma curiosidade a respeito disso. Esse negócio do estetoscópio, eu estava vendo, eu acho que há 2 anos atrás, ou 1 ano atrás, quando eu fui no meu cardiologista, ele estava usando um desses estetoscópios com Bluetooth, né? E que também podia passar por um colega dele que estivesse lá em outro país para ajudar no diagnóstico que ele estava auscultando, entende? Assim, porra, isso é fantástico. E aí eu já quis, não, me dá esse negócio aqui, eu quero ver como é que funciona e como é que é o Bluetooth dele. Não sei o que. Isso são coisas interessantes realmente e que podem te trazer pode fazer uma diferença muito grande, entende? Assim, tu ter um aparelho de ecografia que trabalhe com teu celular, entende? Digamos assim, todas essas coisas, eu acho que na parte de exame, né? E o pessoal também faz muita fantasia, né? Tu falou, por exemplo, do robô, né? Os robôs que fazem cirurgia hoje, né? Que são muito mais utilizados do que a gente possa imaginar. Só que tem um médico por trás, não tem nenhum robô operando sozinho, entende? Aquilo ali só vai aumentar, digamos assim, a capacidade dele, né, de manipular os instrumentos e coisas assim. Quer dizer, assim, essas coisas, às vezes, né, esse dia eu ainda estava falando com um amigo meu do Clínicas, ele dizendo assim, hoje a maioria do pessoal médico jovem não sabe mais nem operar sem robô, entende? Assim, todos eles são treinados já para fazer a cirurgia através do robô, né? Então, essas coisas estão, digamos assim, não são de agora, né? O pessoal, hoje, assim, eu na parte de tecnologia, né, eu surgi junto com o Vale dos Silícios. Eu sempre trabalhei com empresas americanas e eu sou contemporâneo do Steve Jobs, do Bill Gates, assisti muita palestra desses caras, entende? Que colocavam essas coisas, digamos assim, num futuro, né, e que hoje esse futuro já chegou e já está aí há muito tempo. Né? Assim, então, hoje existe muito mais tecnologia que as pessoas possam imaginar de usar. Falta realmente hoje as pessoas aderirem a essas tecnologias, né? E quando entra nessa parte, por exemplo, da teleassistência, né, tem muito a ver, por exemplo, né, nós vamos fazer um chamado, digamos, vamos contactar com alguém. Como é que isso é feito? Né? Como é que eu chamo? Então, a parte da tecnologia realmente possibilita que isso seja feito de uma forma rápida e eficiente, com uma boa comunicação. Né? Agora, na ponta, sempre vai existir um médico, sempre vai existir a expertise de um médico. Né? Diga assim, o meio que tu vai usar e como é que tu vai chegar lá, qual é o equipamento que tu vai usar
para ver o batimento cardíaco da pessoa na distância, coisa assim, isso é da tecnologia. Agora, a medicina só vai se beneficiar disso, e muito, né? E os médicos realmente que estão preocupados com o paciente, eles acham isso maravilhoso. É como o Carlos disse, entende? É muito diferente daquele que hoje, por exemplo, a tecnologia, um médico hoje que tem uma letra muito ruim, que faz uma receita que ninguém consegue ler, por que ele não usa uma impressora? Tem médico hoje que se recusa a imprimir uma receita. As minhas são impressas há 25 anos, viu, Gilson? Pois é, né? Então, a outra coisa legal com esse negócio da pandemia, esses dias eu precisei de uma receita, né? E aí o meu médico chegou e disse assim, era um remédio controlado, e ele disse assim, não tem problema, agora tem um negócio aqui no Ministério da Coisa, que tu tem a receita, e tu vai na farmácia e tu apresenta o teu celular com a receita. Eu disse, finalmente! Tem assim, isso, né? Aí, os meus pacientes... Precisou uma pandemia para isso acontecer. Precisou uma pandemia para isso acontecer. Os meus pacientes recebem a receita no celular deles, com assinatura digital, e ela é válida em qualquer lugar do Brasil. E eu já atendi por telemedicina gente de outros estados, de outras cidades do Rio Grande do Sul, e eles recebem a receita e está tudo certo. Rapazes, eu vou confessar para vocês que a pauta do programa de hoje nasceu de uma frustração minha, porque eu fiz uma consulta por telemedicina e eu saí frustrada, porque eu acho que eu estava com uma expectativa muito alta com relação ao atendimento na consulta. E pensando bem, depois eu fui pesquisar sobre telemedicina, né? Depois que eu fiz a consulta, eu fui pesquisar. E aí eu entendi o que era a telemedicina, qual era a proposta da telemedicina, né? E aí eu disse, puxa, eu fui achando que ela ia salvar a minha... que ela ia... Realmente, né? Existe uma limitação. É óbvio que existe uma limitação, né? Porque eu estava com uma dor de garganta, e claro que a médica não tinha equipamento, não havia condições dela examinar a minha garganta. E aí ela me disse o que ela deveria ter me dito. Olha, tu vais ter que procurar vais ter que fazer uma consulta presencial. Perfeito. E sabe que isso é muito importante, Karen, porque assim, tem médico que não entende essa limitação. Isso é muito perigoso, porque 70% dos problemas a gente resolve por telemedicina, mas vão ter 30% das pessoas que vão procurar o atendimento por telemedicina, por teleconsulta, e que eu vou ter que referenciar ela para uma consulta presencial. Então, isso é importante, que o médico tenha essa humildade, entenda essa limitação, e é importante que você também, como usuária, entenda essa limitação. Por isso que existe um termo de consentimento livre esclarecido, para que você leia antes de fazer a consulta, para entender. Por isso que é importante, porque aí a sua expectativa já vai estar adaptada para aquela situação. Exato. Embora a garganta, às vezes, a gente consiga. Eu já fiz diagnóstico de amidalite com a câmera do celular e consegui resolver a teleconsulta por aqui. Mas tem coisas que, às vezes, a gente não consegue, e é importante ter essa questão da limitação. Mas só para dar uma ideia para as pessoas do quanto que a telemedicina pode ser importante. Existe um projeto do Moinhos de Vento de Porto Alegre, no Hospital Moinhos de Vento, que chama TeleUTI. Esse projeto já tem muitos anos. O doutor Felipe Cabral, que é um dos diretores de inovação da parte médica lá do Moinhos de Vento, é uma das pessoas envolvidas com isso aí. Eu já fiz uma live com ele recentemente. E tu sabe quantos % eles reduziram as mortalidades das UTIs infantis, neonatais, Brasil afora, das UTIs com as quais eles fazem uma teleconsultoria. Eles discutem todos os casos dos pacientes daquelas UTIs, como eles têm uma UTI
de alto padrão no Moinhos, tem uma equipe super treinada, eles são referência nessa área e eles vão lá e ajudam as UTIs do resto do Brasil. Eles reduziram em 50% a mortalidade nessas UTIs. Eles reduziram 35% a taxa de ocupação dessas UTIs. Eles conseguiram liberar os leitos mais rápido e isso fez com que esses leitos, mais gente pudesse internar, 35% mais pacientes puderam utilizar essas UTIs que são aí assessoradas por esse projeto lindo que é o Tele-UTI aqui do Rio Grande do Sul. Legal. Então, só para dar uma ideia do poder da telemedicina. E só para trazer um outro exemplo da Tume, que é a nossa startup, eu entrei na Tume o ano passado, é uma startup que já existe há 4 anos, em que ela traz soluções para pacientes oncológicos, especialmente pacientes em quimioterapia, para saber se os sintomas que eles têm, as coisas que eles sentem, se são relacionadas ou não ao tratamento, e se são coisas leves, moderadas ou graves, e o que eles têm que fazer. A inteligência artificial ajuda a pessoa dizendo o que ela tem que fazer nessa hora. Procurar seu médico, ir na emergência, fazer algum autocuidado em casa. E eu entrei para expandir o Tume para os doentes respiratórios. E com a pandemia, o que a gente fez? Paramos o que eu estava fazendo, que era desenvolver um algoritmo para que o computador entendesse quando que as pessoas que têm doenças respiratórias começam a entrar em crise, que a gente chama de exacerbação, porque é a maior causa de morte e de gasto das doenças respiratórias. E aí a gente foi desenvolver uma plataforma para o coronavírus. Então, todas as pessoas que têm hoje, que estão sofrendo com a pandemia, elas podem acessar gratuitamente na internet, nem se usa mais o www, né, mas vamos lá, covid.tume.org. Essa é a nossa plataforma gratuita, em que a pessoa entra lá, ela faz uma triagem e ela pode pedir atendimento gratuito por teleconsulta com um grupo de médicos voluntários, em parceria com a Universidade de Santa Cruz do Sul, em parceria com médicos voluntários do Brasil inteiro. Estamos entrando agora na Unicinos também com essa parceria, e a gente faz atendimento gratuito. Já foram quase 1.000 atendimentos gratuitos essa terceira semana de funcionamento realmente da nossa plataforma, e a gente tem também atendimento de psicologia, atendimento psicológico para quem precisa. Você entra lá, pede, você quer ajuda, precisa de ajuda, e você pode escolher consultar com o médico por teleconsulta ou com um psicólogo. E é muito legal a experiência de ver a satisfação, o agradecimento das pessoas. Há 2 dias atrás eu atendi uma senhora do Rio de Janeiro e eu disse, olha, o objetivo da plataforma não é nem receitar remédio, mas eu vou te mandar, ela não era coronavírus, era um outro problema respiratório, mas eu vi que a senhora é uma pessoa humilde, que está precisando, eu vou dar um jeito aí, porque eu sei que a coisa aí no Rio está muito ruim, e eu mandei a receita para ela, ela chorou no vídeo, me agradeceu muito, disse que ia rezar por mim. Então, essa é uma sensação que não tem preço, a gente poder... Fazer o bem faz bem, né, Carlos? Muito mais para a gente do que para quem a gente fez o bem, pode ter certeza, cara. Olha só, deixa eu complementar então agora que o Carlos falou, tá? A gente está vivendo muito isso atualmente, né? Porque nós estamos falando aqui de pessoas que conseguem, a plataforma deles realmente é fantástica, eu dei uma olhada, mas nós estamos falando de pessoas que conseguem acessar essa plataforma. Agora vocês imaginem um senhor, uma senhora lá de 80, 90 anos, morando sozinho, que isso é uma outra coisa que a gente não faz a menor ideia da quantidade de pessoas idosas morando sozinho que tem nesse Brasil. É realmente muito grande, né? E pessoas que não sabem usar um celular, que não sabem usar um computador. Como é que elas chamam ajuda? Aí entra a Tecnosênior, aí entra a nossa plataforma. Ela vai apertar um botão e pode se comunicar com qualquer pessoa em qualquer... Quer dizer, em primeiro lugar, vai ter uma central 24 horas que vai se comunicar por voz com ela e dizer, muito bem, qual é seu problema, papá, tipo assim, ela tem toda a ficha da pessoa e pode conectar com o Carlos lá em Santa Cruz para ajudá-la. Então, assim, esses sistemas hoje em dia que facilitam para essas pessoas de muita idade, porque hoje em dia a gente diz assim, pomba, mas idoso, 60 anos, 65 anos, entende? Digamos assim. Lógico que a maioria das pessoas sabem usar essas tecnologias e podem se comunicar de uma forma muito fácil,
Tá? Mas, por exemplo, essa semana eu publiquei no Instagram, no meu Face, como é que eu almoço com a minha mãe todos os dias. Né? A minha mãe tem 80 e poucos anos, ela não sabe, digamos assim, atender corretamente. Eu digo assim, ó, tu sabe atender um telefone, mãe, mas isso quando ele está com bateria ou quando tu encontra ele, porque normalmente ele está perdido dentro de casa, né? E ela mora com a minha irmã. Tá? Então, o que eu fiz? Eu instalei uma Alexa para ela em casa, onde ela não precisa fazer nenhum atendimento e chega toda hora do meio-dia, eu digo, conecta com a minha mãe. Pronto, eu tenho uma câmera, eu estou almoçando com eles. Tá? Isso é uma tecnologia utilizada no dia a dia, entende? Assim, que ele podia fazer essa conexão com médico, qualquer coisa, entende? Assim, eu não preciso... Aí que está uma coisa muito importante hoje, na parte da tecnologia, que a maioria das pessoas, principalmente brasileiro, tem muito medo de tecnologia. Sabe aquele negócio? Eu não entendo, eu não quero saber e eu tenho raiva de quem sabe. Essa é a maioria da posição das pessoas com relação à tecnologia. Eu já tenho problema que chegue na minha vida, tu vai querer que eu use mais essa porcaria aí? Não quero. E deve ser cara. E deve ser cara. E deve ser cara. O problema é que não é bem assim. A vantagem da coisa é que não é bem assim. Em primeiro lugar, eu acredito em tecnologia que seja totalmente transparente, né? Que seja como aquele um cara que eu gosto muito, um professor do MIT, o David Rhodes, que ele diz assim, isso aí tem que estar permeado no tecido da vida, entende? Assim, tem que ser alguma coisa que eu nem pense que existe tecnologia por trás disso, entende? Mas ela está lá. Essa é a grande vantagem das tecnologias assistivas, da internet das coisas, entende? Das coisas com inteligência, né? Onde eu posso usar isso de uma forma totalmente transparente, sem precisar aprender um novo aplicativo. O que acontece hoje? Na maioria das vezes, as pessoas, quando pensam em tecnologia, sabe, mais um aplicativo de celular. Não precisa ser necessariamente isso. Pode ser um vestível, pode ser uma roupa, né, Gilson? Pode ser então, um vestível, pode ser um botão. O idoso cai em casa, a roupa avisa que ele caiu, ele tem sensor de movimento, de queda. Exatamente. Não é a roupa, o relógio. O gente que ele usa vai sentir a queda, vai ter um acelerômetro. Tu falou há pouco tempo na parte de câncer, né? Oncologia nos hospitais. O que acontece hoje, por exemplo, hospitais? Quando eu trouxe essas tecnologias para o Brasil, eu dizia para o pessoal, pomba, uma pessoa que foi para casa, que mora sozinho, que está fazendo um treinamento com quimioterapia, se ela precisa de ajuda, como é que ela chama ajuda? Né? Não, ela vai lá, pega o telefone, disca, né? Mas nem sempre as pessoas conseguem fazer isso. Isso não é para toda pessoa. Às vezes uma pessoa de idade, ou às vezes uma pessoa que está nervosa com aquela situação, né, com dor. Então, o que acontece num hospital dos Estados Unidos? Tá? Quando o cara vai para casa, ele é oferecido, olha, tu leva esse equipamento contigo aqui, está incluído no tratamento, se tu precisar de alguma coisa, tu aperta esse botão, nós vamos falar diretamente contigo por viva voz e ver qual é teu problema. Tá? Quando eu ofereci isso para os hospitais aqui no Brasil, o que acontece? O cara me pergunta, o SUS paga? Não. Plano de saúde paga? Não. Então não me interessa. É que, na verdade, esse é o problema, é que a gente gasta muito dinheiro com o que não é resolutivo, esse é o grande negócio. Mas aí o problema é estrutural, político, né, Gilson? Mas Exatamente. Uma coisa que é muito importante é a gente entender que a tecnologia, ela é nossa amiga, ela vem para nos ajudar. E na saúde, ela é uma ferramenta espetacular para reduzir as distâncias, para aproximar médicos e pacientes. Hoje, quando eu faço teleconsulta, eu estou entrando na casa de pacientes que são meus clientes há 20 anos e eu nunca entrei na casa deles. E eles assim, que bom, doutor, ter o senhor aqui na minha casa, seja bem-vindo. Aqui o meu cachorro que eu lhe contava, está aqui ele, não sei o quê. Aí junta toda a família ali
Eu estou dando resultado de exames hoje para familiares, por exemplo, fez um exame, um procedimento, eu tenho que dar o resultado, às vezes um diagnóstico até difícil, e aí, em vez de descer a família inteira de uma outra cidade e vir aqui para o meu consultório, ainda mais agora em época de coronavírus, eu marco lá um Hangout, um Google Meet, um Zoom, com a família inteira. Entra o irmão, o pai, os filhos, e a gente faz uma reunião, todo mundo virtual, onde eu passo o resultado dos exames, explico a doença para todo mundo junto, me favorece um monte. Eu não preciso lotar minha sala de consulta, eu não preciso ficar explicando para cada uma das pessoas separadamente. É maravilhoso. Fantástico, e as pessoas fantástico. ficam super agradecidas. O meu Ibope vai lá para cima. É maravilhoso. Mas já imaginou? Isso é uma coisa que antigamente, né? Tu pegava lá a senhora que tu estava fazendo consulta com a filha morando na Austrália, o filho morando em Portugal. Sim. Como é que tu conseguiu participar disso, entende? Não podia. Sim. Agora pode, entende? É uma coisa. E uma coisa que tu disse muito importante, eu acho que isso aí tem que ser frisado muito em todos os momentos, isso tem que ser alguma coisa que o paciente, ou o cliente, ou a população queira, entende? Não dá para ficar esperando pelo governo ou pelo plano de saúde, né? As pessoas dizem, olha, eu quero esse negócio, por exemplo, do atendimento, né? O SUS não paga, o plano de saúde não paga. Só que tem muitas coisas hoje na medicina que o SUS não paga, que tu vai lá e paga. Diz, não, eu quero isso e eu vou pagar. Diga uma coisa, fora. O que existe de... Vocês estão falando de uma série de equipamentos e tecnologias, e o que existe hoje que, se eu quisesse oferecer para minha mãe, né, de moderno, de teleassistência, por exemplo, o que haveria para eu poder oferecer a ela, Gilson? Hoje, da parte da teleassistência, a gente se foca em dois problemas que a gente acha que são os mais graves, tá? O problema da queda, né, e o problema das emergências que os idosos não têm como chamar ajuda. E isso não é só para idosos que estão morando totalmente sozinhos. Tá? Eu, por exemplo, eu costumo dizer, tem 10 situações, entende? Tu tá morando com o teu filho, mas ele sai para trabalhar todo dia. Tu tá morando com a tua filha, com a família dela, caso da minha mãe, tá? Mas ela tem o apartamento, o quarto dela no andar de baixo da casa, e se ela... Quando ela levanta para ir no banheiro, ela cair, como é que ela chama ajuda? A gente fica berrando pela minha irmã que está lá no andar de cima, né? Então, diversas situações são que os idosos precisam de ajuda e eles têm que chamar essa ajuda para não ficar caído ou com problemas, né? A gente tem inúmeros casos de pessoas que estão tendo um AVC, que conseguem chamar ajuda, conseguem ser levadas para um hospital. E isso aí, quando tu fala em chamar ajuda, o pessoal diz assim, vocês vão mandar uma ambulância. Não, o problema não é a ambulância, o problema é tu chamar a ambulância, entende? Assim, é que estabelecer essa comunicação, porque se tu conseguir estabelecer uma comunicação com uma central 24 horas que vai pesquisar e vai verificar, tu tem uma vizinha de porta que tem a chave da tua casa, que pode entrar aí e ela vai te ajudar e vai te conduzir até a ambulância, e eu já estou chamando a tua filha que mora no outro bairro. Esse gerenciamento dessa situação é o que a gente acha de mais importante. Então, hoje, para resolver esse problema, nós temos equipamentos que são colocados dentro da casa da pessoa, onde ela pode simplesmente acionar um botão que seria uma pulseira, um pingente, também com detector de quedas, se ela não tiver condições de apertar o botão e cair de uma forma brusca, que vai chamar uma central 24 horas, que vai se comunicar com ela por voz, por viva voz. Isso é uma coisa hoje que já está totalmente disponível, né, a preços super baratos, digamos assim, e que pode ser implantado amanhã na residência de qualquer pessoa morando no Brasil. Outros sistemas também que a gente tem utilizado são os sistemas móveis também, que a pessoa pode sair, não é o caso agora muito da pandemia, mas ela pode sair, tu pode verificar
com GPS onde é que essa pessoa se deslocou. Tu pode verificar, também ela pode apertar um botão e chamar. Esses equipamentos normalmente podem avisar o horário de tomar medicação. Então, por exemplo, o Dr. Carlos receitou uma medicação lá para a dona fulana, que ela tem que tomar todos os dias às 10 horas. O equipamento, todo dia às 10 horas, vai falar por voz. Está na hora de tomar seu medicamento das 10 horas. Ele vai lembrar 1, 2, 3 vezes. Se ela não tomar um medicamento... Tá? Ou avisar, eu tomei o medicamento, ou for lá no dispensador e pegar aquele medicamento, ele vai passar um e-mail para o Dr. Carlos, a dona fulana não tomou seu medicamento das 10 horas hoje. Tá? E vai passar um SMS para a filha dizendo, dá uma ligadinha para tua mãe e lembra ela do medicamento, porque eu já avisei 3 vezes e ela não deu bola para mim. Essa é boa. Só para contar um caso, Gilson, o quanto que isso é importante, a penúltima pessoa que eu internei aqui no hospital, uma senhora de 80 anos, mãe de um amigo meu, e que ela teve uma embolia pulmonar em janeiro desse ano, teve hospitalizada, estava tomando o seu anticoagulante, era para ter retornado à consulta em março, por medo do coronavírus, não voltou à consulta. Então isso também é uma coisa muito importante para a gente dizer para as pessoas, não deixem de procurar os seus médicos por causa das suas doenças crônicas. As doenças crônicas em algumas cidades vão matar mais do que o coronavírus. Exatamente. Não que a gente não tenha que ter medo em todos os cuidados do coronavírus, mas não deixe de cuidar da sua doença crônica. E aí o que aconteceu? Ela não veio em março e parou de tomar o seu anticoagulante por conta dela, e a filha que mora com ela, o filho que mora em outra casa, não se deram conta que ela parou. E aí trouxeram ela às pressas na semana passada, por falta de ar, e aí adivinha, 2 meses sem usar anticoagulante, ela refez uma embolia pulmonar muito grande e está viva assim porque ela deve ter um crédito grande com o cara lá de cima. Então é isso, se a gente tem um dispositivo que faz com que essas coisas não aconteçam, isso é valiosíssimo. Imagina, parabéns aí, Gilson. 2 meses apitando, ela não ia ficar, um dia apitando, ela não ia ficar sem tomar o medicamento. Existem comprimidos, ou só, se a gente quiser falar de alta tecnologia, né? Existem comprimidos hoje que têm dispositivos, esses comprimidos que a pessoa tem que, normalmente eles não gostam muito, por exemplo, coisas... tu falou há pouco, eu acho, Carlos, alguns comprimidos para tratamentos psiquiátricos que as pessoas às vezes fazem que tomam ou não tomam, porque às vezes também quando eu falo desse negócio do comprimido, dispensador de comprimido, aviso comprimido, e aí a pessoa diz assim, mas se ele não quiser tomar, ele não vai tomar, o teu equipamento não vai conseguir que faça que ele tome. Eu disse, não consegue, né? Isso aí também é uma coisa importante. Há um mês atrás ligou uma senhora lá para a empresa e disse assim, a gente queria ver o equipamento de vocês, não sei o quê, e era uma senhora, e ela estava dizendo assim, mas se eu me sentir mal, eu preciso apertar o botão para chamar ajuda. Sim, a senhora só aperta o botão e chama ajuda. Mas e se eu não apertar o botão? Não, aí a gente não vai saber que a senhora está precisando de ajuda. Mas então, aí a gente disse, se a senhora cair, tem um equipamento que detecta até a queda e vai chamar ajuda. Mas se eu não cair nem apertar o botão, não vai. Não, então eu não quero. Né? Aí aquele negócio, né? Hoje em dia existe um comprimido que os caras fizeram nos Estados Unidos, que ele tem um circuito dentro dele que é digerível, que quando tu toma aquele comprimido, o sistema sabe e transmite que tu engoliu aquele comprimido. Né? Essa é uma empresa japonesa, Gilson, chama Otsuka, que o nome dessa tecnologia é o Proteus. Então ele consegue, a gente cola um adesivo que é um sensor nas costas da pessoa, e ele ele acompanha a trajetória do medicamento no organismo da pessoa, que a gente chama farmacologicamente de farmacocinética, né? Então ele consegue dizer se a pessoa tomou ou não tomou o remédio, entre outras coisas. Agora, é o que eu digo, entende? Entre o céu e a terra, existe muita tecnologia que a gente pode usar hoje que não seja essa tão avançada, né? Os próprios, agora que falou em Japão, eu estive falando com o pessoal, normalmente eu participo todos os anos da feira do Web Summit, que se realiza em Lisboa.
com 70 mil participantes, tecnologias de tudo quanto é área. E o ano passado, agora se realiza normalmente em novembro. O ano passado eu falei com uma empresa japonesa que eles desenvolveram um medidor de temperatura muito sensível e eles estão criando algoritmos para ver, digamos assim, como é que essas mudanças de temperatura, por exemplo, o cara vai ter uma hipoglicemia, o cara é diabético, vai ter uma hipoglicemia, como é que isso, na realidade, funciona na temperatura e na sudorese dele? Eu posso prever isso para chamar ajuda antes que isso aconteça? Então, todos esses transdutores, né? Outra coisa também bem interessante são as palmilhas hoje com sensores e com comunicação que tu coloca dentro do sapato e ela vê como é que tu tá pisando. Então, tipo assim, tu pode até prever que aquele idoso tá caminhando mal, entende? Que tá muito propenso a cair. Então, tem uma série de coisas hoje, mas a gente tem que começar a usar o básico que já está aí à disposição, entende? E que já é bastante coisa, né? Acho que já é difícil, já que parece, né? Acho que o nosso tema aqui é sessentônica, acho que fala muito, né? Eu vou dar a história, contar aqui um pouquinho da história da minha mãe. A minha mãe tinha horror de computador. Ela não é... Hoje ela recentemente fez 70 anos, mas ela tinha horror de computador, até que um dia ela sofreu um acidente, né? Na verdade, ela foi atropelada por um cavalo, ela mora em Dom Pedrito, e lá na fazenda ela foi atropelada por um cavalo. E aí foi para UTI, fez um traumatismo de crânio, ficou muito tempo sem poder viajar e ver a gente. Aí ela pegou o dinheiro que ela ia fazer uma viagem, não pôde fazer, e comprou o computador e, já que estava em casa, aprendeu. E hoje ela se comunica todos os dias com chamada por vídeo com os netos. Imagina agora, se ela fosse agora aprender tudo isso, ela está... Não, e a gente conversa com ela por vídeo. Agora, final de semana, eu conversei bastante aí com ela, tomando chimarrão lá na frente da lareira, em Dom Pedrito. Então, é muito importante que a gente entenda hoje que esse conceito de idoso, isso está completamente desatualizado. A gente falava em idoso 60 anos, né? A média de sobrevida hoje é mais de 76 anos e a gente está falando de idoso acima de 80 anos, né? Se a gente for no aeroporto na Europa, que tem muitas pessoas aí com mais de 60 anos, e porque você tem 70 anos, você entrar numa fila desabilitada, eles vão te correr de lá, porque ali não é lugar para gente que caminha, é para gente desabilitado. Eu já vi amigo meu, médico, mais velho, que entrou naquela fila e os caras correram com ele, porque está acostumado no Brasil a filha de idoso. Então, temos que parar no Brasil de privilegiar as pessoas por ter idade e nós temos que estimular que essas pessoas se sintam vivas. Isso é muito importante. E para a gente se sentir vivo como médico, eu vou dizer para vocês que estão nos ouvindo que as maneiras mais importantes da gente se manter vivo é estar sempre aprendendo. Em empreendedorismo, a gente chama isso, usa um termo bonito em inglês, que é lifelong learning, ou seja, aprendizado eterno, aprendizado da vida inteira. Você tem que estar sempre aprendendo alguma coisa nova, e se você não gosta de informática, não gosta de tecnologia, não gosta de computador, aprende, vai lá, pega, aprende, porque se você aprender, o seu cérebro vai estar fazendo novas conexões e você vai estar mantendo o seu cérebro vivo por mais tempo. Então, o aprendizado de novas habilidades é uma das coisas mais importantes para a gente se manter vivo. Entre eles, aprender a tocar um instrumento, a aprender uma nova língua. Então, vai aprender inglês, francês, italiano, aquilo que você sempre teve preguiça de aprender, porque tudo isso ajuda a nos manter vivo. E é muito importante que hoje a gente pode ser, através da tecnologia, a gente pode ser significativo em qualquer faixa etária que a gente tiver. A gente tem exemplo aí de empreendedores que aos 80 anos eles fizeram negócios que foram valer milhões, bilhões. Então, a gente pode fazer coisas muito legais, a gente pode impactar a humanidade em qualquer idade que a gente tiver, e o mais legal, em qualquer lugar do mundo, cara. Eu estou aqui no interior do Rio Grande do Sul e eu consigo impactar. Tecnologias atuais que nos encantam, mas e para o futuro? Tendências? Para onde vocês estão enxergando que a telemedicina, que as tecnologias assistivas estão caminhando? O que vocês enxergam para o futuro? Olha, eu posso falar assim, na parte de tecnologia, como eu disse, hoje a gente está muito preocupado em estabelecer essa conexão. Eu acho que o futuro vai ser muito com sistemas que vão transmitir
os dados vitais da pessoa de uma forma totalmente transparente, que vão estar embutidos em outros equipamentos, né, e que podem... Eu acredito muito hoje no Big Data, né, que o pessoal fala. Então, digamos assim, se eu puder ter a minha temperatura, pressão, peso medido todo dia de uma forma bem transparente, que eu não precise fazer alguma coisa para isso. Por exemplo, hoje em dia, quando eu tenho uma banheira, eu tenho uma balança no meu banheiro, que eu subo nela e que ela transmite o meu peso, e ali o meu médico pode acompanhar meu peso, tá? Sem que eu precise anotar o meu peso em algum lugar, ou sem que eu precise medir a minha temperatura, né? Hoje já tem, por exemplo, esses... PETs que fazem a medida da glicose. Então, eu acho que vão ter cada vez mais equipamentos que vão medir os teus sinais vitais e transmitir eles, e que a gente possa, através desse grande massa de dados, avaliar condições de saúde da pessoa. Eu acho que isso que vai ser uma coisa que já existe hoje, né, mas que não está sendo muito utilizado. E uma outra coisa que eu acho que vai ser muito comum num futuro próximo são os robôs de vídeo de presença, né, de telepresença, né? Então, aquele negócio que o Carlos falou de tu entrar dentro da casa da pessoa e, através de um robô de telepresença, caminhar, falar com todo mundo dentro de casa, ter uma interação muito maior com as pessoas, que nada mais é hoje do que o que a gente está fazendo aqui com o computador. Mas quando a gente faz isso através de um robô que tu pode te deslocar e dizer para ele ir até a cozinha e ver a tua mãe que está cozinhando, coisa assim, que hoje já existem a valores muito baixos nos Estados Unidos, aqui também, né? A gente usa esses robôs hoje na empresa, isso também vai mudar muito e avançar bastante nos próximos anos. Eu acho que isso que o Gilson falou, que é a telemetria, né? Que nós emitimos... zeta, não sei o que lá, é o termo lá, que é a quantidade infinita de informações que o nosso corpo emite. Né? Então, isso cada vez mais vai ser mais captado e vai ser utilizado a nosso favor. E eu acho que a tecnologia ela vai nos ajudar muito. 30% do que nós somos depende da nossa genética, e aí quase um pouquinho mais aí, mais de 70%, depende muito mais dos nossos hábitos, de como a gente leva a nossa saúde. Então a tecnologia vai nos ajudar a ter hábitos, a nos dizer quais são as coisas. Às vezes é falta de conhecimento, eu não como melhor porque eu não conheço, porque a vida inteira as pessoas comeram daquele jeito na minha casa e eu não tenho conhecimento sobre como comer melhor. Então, acho que cada vez mais a tecnologia vai nos ajudar a nos trazer mais informação, nos empoderar em relação a isso, da gente poder realmente ser mais dono da nossa saúde e preservar mais a nossa saúde. Eu acho que uma grande tendência para o futuro, para médicos, é não focar mais em doença e sim focar na saúde. E aí a inteligência artificial é uma das coisas aí que com certeza é o que mais vai impactar a saúde, assim, de uma maneira que a gente possa fazer uma série de previsões, a gente possa prever um monte de coisa antes que essas coisas aconteçam. Então, eu acho que isso, algumas coisas nem é o futuro, já está acontecendo agora, a gente só vai acelerar um pouquinho mais, né? Mais preditivo do que... E a parte de inteligência artificial não precisa ser uma coisa complexa. Hoje a gente usa o IBM Watson, da inteligência artificial do IBM, para analisar dados dos idosos. Por exemplo, fulano saiu de manhã hoje às 10 horas para ir na aula de pintura, que ele devia ter chegado lá até às 10h30, por que ele não chegou se o GPS dele disse que ele saiu daqui e não chegou lá? Quer dizer, tem um sistema cuidando disso, não precisa ser uma pessoa. E aí, no momento que ele disse, e tem alguma coisa errada nisso, eu vou mandar um SMS lá, uma mensagem de texto para o filho dele para dizer, olha, dá uma olhadinha o que aconteceu com teu pai que não chegou na aula de pintura hoje. Isso é inteligência artificial. Gilson e Carlos, gostaria de pedir para vocês darem um recadinho final, 30 segundinhos aí para cada um nessa conversa maravilhosa, que eu tenho certeza que teríamos ainda assunto para mais uma hora de papo aí. Eu vou começar então, rapidinho. Vai lá. Vamos lá, o meu é rapidinho. Abra espaço na sua vida para a inovação. A inovação
trouxe uma luz completamente diferente para a minha vida. Eu era um profissional já estabelecido, sou um profissional estabelecido, e achei que estava no auge da minha carreira, e a inovação me trouxe uma luz nova, maravilhosa, ampliando os meus horizontes. Traga a inovação para a sua vida. A minha é, não tenham medo da tecnologia, ela ainda vai salvar a sua vida. Mais uma vez, obrigada, Gilson, da Tecnosênior, obrigada, Carlos, doutor Carlos, lá da TUME, e valeu muito esse papo nosso sobre telemedicina, teleassistência. Obrigada para os sessentônicos que estavam conosco até agora. Muito obrigada para a Mari, lá no estúdio da Rádio Supersônica, fazendo aí a técnica para a gente. E conto com você na semana que vem, próxima quarta-feira, às 13 horas, aqui na Rádio Supersônica. Um grande beijo, uma grande semana. Fique bem. Se puder, fique em casa. Se não puder, olha aqueles cuidados básicos. Máscara, álcool gel e distância social. Um beijo bem grande, bem gostoso.